Olá, estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu e o esfuziante Valfrido Vardi, neste podcast que tem, enfim, conversado com algumas das pessoas mais interessantes, influentes, importantes do Brasil. Quando a gente fala importante, não é a importância de tailleur, de gravata, de não sei o quê. Não, é a importância por aquilo que está ali. Por ser, Na não cachola, por aquilo que produzem. E hoje nós estamos aqui com uma das historiadoras, escritoras, até mais amplamente, mais prolíficas do Brasil, Mary Del Priore. É um prazer enorme tê-la aqui. Há muito tempo a gente quer te entrevistar. Ó, rapidinho, tá aqui, ó, ex-professora de História da USP e da PUC, nós vamos querer saber por que ela é ex. Tá? Nada contra a PUC, a USP, ao contrário. Mas por que ela é ex? Pós-doutora na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, já publicou 56 livros, acho. Por aí. 56 livros. Sobre a história do Brasil, livro de ficção, livro de biografia. Talvez hoje a pessoa que mais produza e com qualidade... Escrever também, baixar ali, baixa um santo, geralmente santo ruim, porque esse negócio de gente que escreve quando baixa o santo não é bom, né? Escrever com propriedade, escrever com pesquisa, escrever com qualidade, aí já é um pouco mais complicado, e a Mary faz isso. Densidade sem ser pretensiosa. E sempre, para todo mundo. E sem arrogância. Todo mundo, sem arrogância. Sem afastar as pessoas. É um prazer tê-la aqui. Uma grande conquista desse programa. É verdade. Rinaldo, eu estou felicíssima de estar, não com jornalista, eu vou ser bem clara. Meu marido é apaixonado pelo jornalista. Sabe por quem eu sou apaixonada? Com toda a licença aqui da sua esposa? Pelo professor que está por trás. Cada vez que você manda tocar aquela musiquinha, momento cultural, eu acho de uma importância... Não, sem brincadeira. Legal. Eu acho isso de uma importância. Quer dizer, você poder oferecer para quem está te vendo, num programa de ampla, enfim, público extremamente amplo, quem é o autor, que livro é aquele, que música é aquela, em que contexto foi... Isso devia ser obrigatório na televisão, né? Sobretudo nos canais que tivessem minimamente respeito pelo cidadão brasileiro, entendesse que ele precisa desse tipo de informação. Então, eu te confesso que eu estou encantada de estar com o professor. Eu tenho muito respeito. E Valfrido, santo, que faz todos os milagres aqui no Brasil e que vai continuar fazendo todos os milagres. Amém. Eu estava contando para ele do meu apreço pelos advogados, né? Por aqueles advogados que foram os primeiros advogados, em especial um mulato, entre aspas, que a gente não pode mais usar essa palavra, um afro-mestiço, que foi o fundador do Instituto de Advogados do Brasil, um baiano arretadíssimo, pai traficante de escravos, mãe, uma preta que tomava conta de casa. E ele vai ser o grande companheiro de Pedro I, vai ser o grande companheiro de José Bonifácio, vai ser exilado com José Bonifácio, volta para o Brasil, se torna ministro das Relações Exteriores, ministro da Justiça, antes de morrer como visconde com grandeza e grande conselheiro de Dom Pedro II. E ele era uma peça, uma figura maravilhosa. E a minha paixão pela advocacia, que nunca tive, mas que ele me despertou com a história dele. Se todos os advogados fossem assim, Valfrido, não é bom? Bom demais. Ter uma figura assim, né? Não há dúvida. Aí no ranking dos advogados brasileiros. É uma maravilha. O prazer é nosso. E olha, a gente faz aqui a primeira questão, né? E você, historiadora, nós vamos aqui querer um pouco de história da intimidade, história da vida privada por um olhar privado, que é o seu sobre si mesma. O seu Wikipedia pessoal, assim. A Mary, que está aqui, rapidamente, de onde a Mary saiu, como a Mary chegou aqui. Olha, eu já vi alguns dos seus programas, todo mundo tem uma história triste, né? Sim. Eu não sou filha do pipoqueiro, já vou dizendo. Nasci numa família excelente no Rio de Janeiro, educação top, colégio Notre-Dame de Sion, que eu adorava. Não porque as freiras francesas tivessem qualquer ideia iluminista na cabeça, mas porque ali se transmitiam valores, que eu acho que é uma coisa que anda tão por baixo aqui no nosso país. Ali se aprendia a respeitar o próximo, né? Perceber que todo mundo tem dignidade, amai-vos uns aos outros, não sobre os outros, isso virá mais tarde, mas uns aos outros, enfim, havia toda essa coisa muito bonita nesse colégio. E depois eu tive um privilégio enorme, meu pai tinha negócios com o exterior, eu comecei a viajar
Reinaldo, com 3 anos de idade, eu comecei a ir para a Europa. Nós íamos todos os anos. Eu ia chorando, porque eu queria passar férias, obviamente, com as minhas amiguinhas, é carnaval, fazer aquela coisa que crianças fazem. Mas crianças na Europa, nos anos 50 e 60, os pais não tinham o que fazer com elas, não tinha televisão nos hotéis. Então, a gente passava o tempo nos museus, né? Tinha uma governanta que é com a gente. Eu brinquei de esconde-esconde no Museu do Louvre com meu irmão, porque não tinha ninguém dentro daquele museu nos anos 50. Para você ter uma ideia de como o turismo de massa também mudou a vida do viajante. E, além disso, eu tive um pai que era um obcecado por esporte, grande esportista. Então, eu fiz de tudo que você possa imaginar. Fiz esqui na água, fiz esqui na neve, fiz equitação, joguei golfe, joguei tênis. E isso me deu uma disciplina férrea. Eu acho que esses livros todos também nascem do fato de que eu acordo com as galinhas, durmo com elas e tenho hora para trabalhar com você, como o Valfrido. A gente tem aquela... uma coisa que eu acho que vem de muito cedo. Colégio interno na Suíça, voltei com 17 anos e pouco. Surpresas, amiguinhas todas já fazendo enxoval de casamento. Porque na minha época, ser mulher era ser mulher de alguém. Era mulher que andasse com as próprias pernas, né? Aí me casei, primeiro casamento, um amigo de infância, somos grandes amigos, tivemos 3 filhos. E eu sempre com uma vontade louca de estudar. Eu tinha um atraso com isso, eu adorava história, lia muito, cresci numa casa com muitos livros, totalmente livre para ler o que eu quisesse. Meus pais eram muito amigos do Carlos Lacerda, ele fez a Nova Fronteira na época, chegavam aquelas caixas de livros. Sim. Né? E eu fui, óbvio, uma adolescente um pouco solitária, porque ninguém também queria namorar uma menina que fazia coisas que ninguém fazia na época, mas enfim. Uma menina cheia de ideias. Cheia de ideias, a própria. Essa menina chata, ela fala demais. Finalmente, exatamente. Aquela mulher que fala demais. Finalmente consegui. Eu posso, seria sexista dizer que é impossível porque ela é linda? Que amor, Valfrido, não. Não é sexista. Não é, né? Não é sexista. Acho que não. Acho que não. Mas acho que foi isso, muito esporte, né, gente? Fica meio... mas, enfim, eu sempre quis estudar, fiz vestibular para a USP, tomei pau, porque eu tinha feito clássico, eu não sabia nada de química e física. Fui fazer a PUC, um saco na época, porque eram leituras marxistas do início ao fim do curso. Eu achava aquilo um porre. Eu fui chamada por um pessoal do 4º ano para ler Gilberto Freire, aí a minha vida se iluminou. Porque eu acho que a leitura de Gilberto Freire é decisiva na vida de todo mundo. Também acho. Não é? Que texto, que viagem, que Brasil. Como você se sente um brasileiro... Como escreve bem. Que danado, né? Como escreve bem. Diabo de homem, né? Ele conviveu lá, foi para os Estados Unidos, ele falava naquela coisa da escrita imagética, aquilo, mas... Esse foi o santo que baixou em mim. A gente estava falando dos santos que baixam aí na literatura. Esse foi o santo que baixou em mim. Fiquei apaixonada. Você há de lembrar, você e Valfrido, que vocês leem muito, tinha a famosa livraria francesa aqui, com o André. Vocês lembram do André, falecido precocemente? Eu me enfiava lá, eu falava francês. Aí eu lia aqueles livros sobre história da França, história das mentalidades. Chegava lá na PUC, mas por que a gente não pode ler isso? Por que não dá para... Não pode. Enfim, foi aquele banho de marxismo. Eu não quis fazer o pós lá. E uma professora, muito gentilmente, me disse, vá para a USP, vá lá, ficar na fila lá, que é aquela fila, todo mundo pedintes, né? Tem uma vaga para mim, me conhece, olha, eu sou tão bonzinho. Quer dizer, antigamente não tinha concurso para pós-graduação. Então, era uma coisa, eu diria, bastante nepotista. Ficava aquela fila de alunos na porta dos grandes professores à espera de uma migalha que caísse ali do bolo. Tive a sorte, mais uma vez, de ter uma excelente orientadora que se interessou pelo que eu queria fazer. Eu queria fazer história das mulheres. Eu estava com esse negócio na cabeça. Ela tinha chegado da França, uma grande demógrafa e historiadora, Maria Luísa Marcílio, e que dava para os estudantes aquilo que me parece fundamental. Você foi professor, você sabe isso. Dava liberdade. Perguntava, o que você quer fazer? Quer fazer isso? Então, vai fundo, vai dar certo. Comecei a fiz lá a pós-graduação, já tinha embolado uma série de matérias que eu pedi licença para fazer a matéria tal e tal. Depois a senhora me dá minha nota, depois a senhora me dá minha nota. Eu sei que quando ela me pegou, eu já estava com a tese praticamente pronta. Sempre adorei arquivo. Sempre adorei ir para os arquivos e conversar com os mortos, saber o que tinha lá para me contar. E aí surgiu o tal do concurso da USP. Eu tinha chegado de férias com meu marido, as crianças, o pessoal todo do pós, Mary, vai, vamos lá, vamos fazer, todo mundo tentar, 43 inscritos.
Olha, era engraçado. Eu saía da Runner com aquelas roupinhas de ginástica. Chegava lá na USP, o povo todo becado, sofrendo, tomando calmante, porque era a prova da USP. Fiz pulando corda, eu escrevia desde há muito, né? Eu sempre tive mania de escrever diário, escrever coisas. E aí passei em primeiro lugar, e aí falei com meu marido, que era banqueiro na época, eu disse, olha, posso sair de casa, parar de jogar golfe, fazer a USP? Pode, vamos lá brincar de professora. Adorava os alunos. Não sabia nada, Valfrido. Chegava lá na casa, professora, revolução, não sei quem, fulano. Eu disse, meu filho, semana que vem eu te explico, essa semana não vai dar. Não sei, o que eu vou inventar, né? Mas eu dava para os alunos coisas que eles não tinham, que eram documentos, né? Eu tinha um curso intitulado O Medo, o Amor e a Morte no Brasil Colonial. Enchia de gente, né? Falar de assuntos que apaixonava todo mundo, mostrava processos de adultério, mostrava processos coloniais lá do arquivo da Cúria de Padre Jogador, falávamos de todo o material maravilhoso da Inquisição que já havia sido publicado, casos de sodomia, quer dizer, tudo isso que faz os alunos entrarem na história de cabeça. Claro. Quer dizer, não é discutindo o modo de produção colonial pela enésima-quinta vez que você vai gostar de fazer história, fazer história. Não estudar história. Estudar é uma coisa, você decora, você sabe disso, professor, mas fazer história, ir para o arquivo, né? Descobrir alguma coisa sua, interpretar aquilo da sua maneira. E assim foi, mas eu te confesso que eu achava aquilo tudo meio enfadonho, porque eu sempre gostei muito de escrever. Foi a época, inclusive, que o Goldenberg fez aquelas caças aos improdutivos. Então, para mim, era um sonho, porque eu escrevia sobre não importa qual, entendeu? Resenhas para a Folha, resenha para o Estadão. Não era definitivamente com você. Não tinha nenhum problema, estava toda lá me divertindo com tudo isso. Óbvio que o casamento foi para o vinagre, conheci o Charles, que vocês acabaram de conhecer, que é figura maravilhosa. Encantador, até eu me apaixonei por ele. Ele é ótimo, e ele é apaixonado por ele. Ele que me apresentou o Reinaldo Azevedo. Tchau, você dançou nessa... Foi muito divertido. E aí eu comecei a pensar, puxa, a gente morou muito, eu morava entre o Brasil e a Europa, morei 23 anos em Paris, depois moramos em Genebra, e depois fomos para a Holanda, onde estamos hoje, e eu vi as pessoas lá lendo o tempo inteiro. Lendo coisas que eu, inclusive, tinha lido como garota, né? Biografias, Segunda Guerra Mundial, que é extremamente apaixonante, Primeira Guerra Mundial, e um apreço pela história, um respeito pela história. É isso que eu quero fazer, né? Eu vou sair da USP, o meu projeto vai ser esse, eu vou deixar a USP e vou propor aos editores livros, coisas interessantes, coisas que as pessoas não sabem, né? E dito e feito, saí, houve uma certa convulsão, mas por que está deixando a USP essa coisa, essa catedral, né, o Vaticano da sabedoria, e comecei, primeiro fui para o Roberto Feito, que na época tinha uma super editora, você deve tê-lo conhecido como jornalista, um craque. Sim. E eu tinha achado uma história de um neto de Dom Pedro II, que traiu a tia Isabel, né? E que queria ser imperador. O príncipe maldito, a história do príncipe maldito, que é o garoto, né? Que hoje está na academia bombando e tomando um remedinho qualquer para depressão. Era o príncipe maldito, só que não tinha nada disso naquela época. E ele pira porque o avô promete que ele seria o imperador do Brasil. E a princesa Isabel, depois de 10 anos tentando, né? A famosa machorra que não conseguia ter filhos, finalmente tem, né, o personagem desse meu último livro, que é o Pedro de Alcântara. E o livro foi um sucesso, eu ganhei o prêmio da PCA, foi o livro do ano também, eleito pelo Globo, essa coisa. E aí eu falei, olha, mas tem história para contar. Vamos apresentar esses personagens para o grande público, né? Todo mundo gostou do Príncipe Maldito. Vamos apresentar outros personagens. Aí veio a Barral, né? A Grande Paixão do Imperador. Aí veio o que eu chamo de trio Iraquitã, que é o Dom Pedro. O Dom Pedro, a Leopoldina e a Marquesa de Santos. Quer dizer, comecei a entrar nessa família. Você escreveu 2 livros sobre a Leopoldina, né? 2 livros. Depois eu te conto sobre esse pequenininho, essa história é muito engraçada. Essa? E tem mais um, grandão. Tem mais um, então. Mas, enfim, foi...
a coisa foi indo, foi engatando. Eu gosto muito de trabalhar com editores, então me torno amiga dos meus editores. Gosto de conversar com eles, gosto que eles me digam como vai o livro no Brasil, por que é que nós não criamos aqui no Brasil campanhas que induzam as pessoas a ler. Isso é uma coisa para Eu vou te pedir uma digressão aqui, uma consideração, e se parecer impreciso, você vai falar, não entendi, ou então a gente vai até a gente se entender. Você falou, bom, essa coisa da USP, o modo de produção colonial, vamos discutir pela 15ª vez, no sentido de que há um sistema que parece que pré-existe a história. Quer dizer, há um sistema de entendimento da história e o que quer que se descubra de elemento novo deve se encaixar nesse entendimento. Sim. E pronto. E quase que a história vira zero de novidade. Nós, na verdade, estamos assistindo à repetição do mesmo sempre. Em oposição, uma outra coisa que você parece fazer e que, na verdade, mobiliza a sua inteligência, que é uma história das mentalidades, uma história da vida privada, um olhar focado em determinadas coisas. Que, de qualquer modo, não valem por si mesmas, acho. Quer dizer, tem um olhar organizador, que não é, digamos, a visão marxista de história. Que olhar organizador é esse, se existe esse olhar organizador? Ela pergunta. Nenhuma pretensão de olhar organizador, nenhuma caixinha. Não quero interpretações. Eu acho que as interpretações são para os acadêmicos, quer dizer, quem está lá dentro. Eu, quando saí, um fenômeno interessante, até a gente contextualizar um pouquinho, foi a época que o governo estava organizando esses grandes projetos de educação para unir educação pública e educação privada através dos mesmos livros. Nasceu uma coisa chamada paradidáticos, né? Os didáticos, os paradidáticos, enfim, tinha que haver mais ou menos o mesmo conteúdo. E eu acho que, quando eu quis fazer esse projeto de leitura para todos, trazer história para dentro da casa das pessoas, eu realmente comecei a me dar conta de que o trabalho científico feito na universidade, tese de mestrado, doutorado, com aquela apresentação chatérrima, metodológica, citando todo mundo que está na banca para ter boa nota, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que devem acontecer, assim, são ritos, né? Vamos respeitá-los e tal. Eu formei muita gente, formei muitos professores, graças a Deus estão todos aí espalhados pelo Brasil, mas eu não quis fazer isso, eu quis dar alegria ao livro de história. Eu quis que o livro de história tivesse humor, tivesse poesia e tivesse alegria. Queria que as pessoas abrissem o livro de história para lê-lo como você lê um bom livro de mistério, como você lê um bom livro de romance, né? Porque, como diz não o Paulo como um mero Freire, exemplo daquilo que você já sabe. Eu estou aqui provando que você já sabe. O pior é isso, Reinaldo, ou do que você não quer saber. Eu não quero saber como é que foi a transição do trabalho livre, do trabalho escravo para o trabalho livre. Quer dizer, não. Eu estou cansado, eu trabalho em outras coisas. Reinaldo, eu dava aula para bancários de noite, que eram alunos da USP, né? Aquilo me cortava o coração. A pessoa não tem condição de apreender determinados conceitos depois de 8 horas de trabalho num banco. Tudo isso, infelizmente, a inteligência artificial vai liquidar. Mas eu digo, quando você convive com os alunos e gosta dos alunos, e os reconhece, e os olha nos olhos, né? E tem preocupação de que eles levem alguma coisa de positivo para casa. E essa coisa de positivo, do meu ponto de vista, era vontade de aprender mais, vontade de ler mais. Não fazia questão nenhuma que tivesse aquele dever, aquela coisa do final do ano, o trabalho do final da... Meu filho, faça o que você quiser. Eu quero que você seja feliz no seu trabalho. E foi assim os 12 anos que lá fiquei. Óbvio que eu não era nenhum modelo de professora, também não estava muito preocupada com isso. Estava preocupada em fazer os meus livros. E fiz muito livro acadêmico também, né? O Mal sobre a Terra, que está traduzido para Portugal, fez um sucesso enorme lá, que é uma história do terremoto de Lisboa, a tese, enfim. De qualquer maneira, o que eu queria era introduzir algo de novo, não na historiografia acadêmica, mas para o público leitor. Agora, nós estamos diante de um impasse dramático. Né? E o Valfrido vai escapar porque ele é um grande advogado, não vai sofrer as consequências disso. Mas nós que amamos as ciências humanas, né? E que temos interesse pela antropologia, interesse pela filosofia, interesse por tudo que nos cerca, artes, né? Eu acho que elas estão em vias de desaparecimento. Não se publicam mais teses de história.
As editoras fogem desse tipo de trabalho. Os alunos hoje, se nós antes, Reinaldo, tínhamos prazer de passar horas num arquivo, e olha que eu pesquisei em arquivos no mundo inteiro, até na Índia. Entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, quando no arquivo o cara mandava você embora, porque não dava mais para ficar lá. Quando você tem esse prazer de, através da sua mão, porque a mão tem um papel tão importante na tradução do documento que você está transcrevendo, né? Hoje em dia, um aluno de história chega num arquivo, se é que ele vai ao arquivo, ele fotografa com o celular o documento, ele vai para casa, cola 4 ou 5 documentos, está aqui o final de... Então, não tem nem o tesão de conversar com o arquivo, entendeu? Porque isso é fundamental, que a libido esteja presente no trabalho da gente, né? Naquela conversinha com os mortos, como eu gosto de dizer. Quer dizer, não há mais isso, né? E eu estou com muita pena, porque eu acho que os jovens historiadores vão acabar como motoristas de Uber ou entregadores de pizza, porque não tem mais... as faculdades de história estão sendo reduzidas, os pós-graduações que se multiplicaram nos últimos anos estão formando professores que não têm inserção profissional. Eu alertava meus alunos já há 15 anos atrás, eu dizia para eles, gente, pense em museologia, pense em arquivologia, pense em turismo cultural, pense em conteúdo para televisão, para qualquer coisa. Mas não pensem em ser professores, porque das duas, uma. Ou vocês vão ter que abater a tiros os professores das federais e das estaduais para terem novos concursos e vocês terem uma chance, ou vocês vão ter que ir para o chão da fábrica. E muitos de vocês, né, poderão ou não gostar disso. Né? As circunstâncias da nossa escola pública hoje, a desigualdade do Brasil não está só na questão material, do dinheiro, financeira. Está presente na desigualdade que nós vemos de ensino entre a escola pública e a escola privada. A escola privada é cada vez mais bilíngue, cada vez mais falando de toda a tecnologia, que a criança já nasce no bercinho, lá apertando com o dedinho, aquelas coisas todas, né? E a escola pública, o computador não funciona, a internet não entra, né? E o material didático, embora seja, aspas, parecido com o da escola privada, não vai dar oportunidade, né? Aquela participação, o Pierre Bourdieu dizia, né, que a educação exige responsabilidade, e ele frisava que etimologicamente na palavra responsabilidade está spondere, casar-se, né? Você tem que casar com aquilo, né? Com a ideia de educação. E eu acho que no Brasil falta um pouco das famílias esse engajamento que você vê, por exemplo, nas escolas do norte da Europa, mesmo nos Estados Unidos, engajamento, o pai vai lá nas férias pintar a parede, a mãe está presente o tempo todo. Você tem nichos de excelência. O Ceará, onde eu já visitei escolas públicas, é um show. É realmente um show. Integração da família, integração dos pais, uma comunicação permanente entre professor e aluno. Piauí, agora eu estive lá em Teresina, quase caí dura, né? Número 1 de matemática no Brasil. Universidade espetacular, muita leitura, feira de livros também bombando. Mas eu acho que nesse enorme continente que é o nosso país, né? E que os ingleses, com muita sabedoria no século XIX, chamavam de Brasis, vários, claro. Vários, né? Ilhas, né? Nesse país, eu acho que o que está faltando é justamente um processo de interação entre sociedade civil, né? E esse desejo de educação. E eu acrescentaria, como historiadora que me sinto, um desejo de história. Porque acabou o desejo de história. Reinaldo, você é o único jornalista que interrompe um programa para falar de história. Enquanto que a gente vai para os... Eu já desisti de ver jornais no Brasil, porque a ignorância de história dos jornalistas é assustador. Né? É assustadora. Né? Vários episódios em que simplesmente se liquida a vida de um bom intelectual, como foi o caso do Risério, com aquela questão com a Folha de São Paulo, né? Em que ele foi dinamitado por dizer que as sinhás pretas usavam joias,
quando há dezenas de trabalhos de historiadores que comprovam que a mobilidade social de mulheres negras, desde o século XVIII, é uma realidade em Minas, no Rio de Janeiro e na Bahia, e que elas, além de joias, tinham escravos, tinham casas, tinham propriedades, e etc., né? E detona-se um grande intelectual por falta total de informação mínima. Dá um Google acadêmico. E sem contar o seguinte, que afirmar a existência disso não significa negar o preconceito, o racismo, a escravidão. O racismo. Mas essas coisas co-ocorreram. Olha, óbvio, óbvio. Mas não assim, se pode detonar, né? Não se pode cancelar uma inteligência como a do Arizene. O mesmo problema os bandeirantes. Ah, queimou ali a estátua do bandeira, bem feito, bandeirante é mau. Não. Quem foram os bandeirantes? Vai ler os grandes autores paulistas, o que foram as bandeiras, né? E sem contar, né? E aí, se me permite, eu comentei isso, teve gente que tentou não entender, mas aí eu lamento também, se tenta não entender, eu não posso fazer nada, né? Eu falo para pessoas de boa vontade também que querem entender. Quando resolveram pegar o Minhocão aqui em São Paulo, elevado Costa e Silva, não chama mais Costa e Silva, chama João Goulart. Eu disse, não, é errado. E eu não estou fazendo um juízo sobre Costa e Silva e sobre João Goulart. O que eu estou dizendo é o seguinte, houve um tempo em São Paulo, houve um tempo no Brasil, em que um elevado tinha o nome de um ditador, não nos nome de um tirano. Nos esqueçamos. Eu não quero me esquecer dele. Dessa história. Eu já disse isso aqui, eu não sei se foi quando a Lília teve aqui. Eu não quero me esquecer que isso aconteceu. Se preciso, bota uma placa lá. Sim, olha aqui. É só isso. O Paulo Maluf resolveu chamar esse elevado de Costa e Silva. Costa e Silva é o cara do AI-5. O AI-5 fez o que fez com o Brasil. Você consegue botar isso de uma forma muito rápida? Claro. E é uma cicatriz, inclusive, na cidade. Em vários sentidos. Sim, é uma cicatriz no sentido arquitetônico e é uma cicatriz histórica, moral, etc. Que você queira. Agora, simplesmente dizer assim, apagar a história, porque não deixa de ter um viés stalinista nesse negócio, né? Vamos fazer de conta, a gente discutiu com a Lília Schwartz aqui, como é o hino da República, né? Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Como não? Nós não cremos. Houve. Houve. Não tem essa, nós nem cremos que tenha havido. Houve. Né? Agora, a professora... Eu sei que você me pediu para não chamá-la de professora, mas é impossível. Ah, não. Pelo menos uma vez. Eu fico constrangida. Pelo menos uma vez, né? Você fez uma preleção repudiando o método marxista. O excesso. O excesso do método. Um filtro marxista para a história. Um filtro exclusivo, né? É exclusivo. Com que eu concordo. O preâmbulo da minha pergunta. Do advogado. Vamos lá. Porque essa pergunta é interessante. Eu acho que é interessante. Pelo menos para mim, né? Eu estou curioso sobre ela. Você, de certa forma, eu não diria o avesso, mas é diferente do intelectual de ciências humanas de esquerda. Todavia, ao ler seus livros, e eu sou seu leitor e seu fã, eu vejo plasmados nos seus livros um sistema de valores e um sistema de crenças que, de certa forma, ou em muitos momentos, me remete ao progressismo, ao campo progressista. Quando você fala das mulheres, faz crítica ao comportamento machista. Quando você fala dos desvalidos, quando você fala da política e faz uma crítica da política no seu contexto histórico e na sua evolução, no seu desenvolvimento histórico, e faz uma crítica ética da política. Né? E isso me causa uma certa perplexidade e me compele a perguntar se, sob o seu ponto de vista, talvez nós tenhamos aí mais de uma esquerda, várias esquerdas. E se no seu livro, nos seus livros, a gente encontra um progressismo mais inclusivo, mais solidário, mais, no sentido de mais fraterno do que o progressismo se tornou. Esse progressismo cancelador, esse progressismo intolerante, esse progressismo que
que cria brechas e... Sem dúvida, que radicaliza, divisões exato. radicais entre pessoas. Não perca a densidade da pergunta dele, mas eu posso botar uma piadinha? Claro. Esse progressismo que cancelaria Marx, né? Exatamente. Não, e que cancela todo mundo que... Por conta das suas condutas, que são tão paradoxais e tão contraditórias e tão incoerentes como a de todos nós. Isso, exatamente. Eu vejo nos seus livros o progressismo da mensagem salvífica de Cristo. Do Colégio Sion, provavelmente, eu acho né? que sim. Esses valores que... enfim, acho que nós temos que, de alguma maneira, resgatar nos nossos gestos, menos das palavras, viu, Valfrido? Eu acho que é mais o comportamento. É mais a maneira como a gente se comporta em relação às pessoas. Você é uma mulher das elites. Não tem dúvida. Nunca escondi. Você não esconde isso. Não. Eu não sei se você... O 4º volume da Histórias da Gente Brasileira, eu abro dizendo o seguinte. Eu tinha 11 anos, estudava no Colégio Sion. No dia, depois do almoço, as freiras chegaram, mandaram todo mundo para casa mais cedo, as pequenas foram as últimas a sair, eu fui para casa brincar de bonecas, que é o que meninas de 11 anos na época faziam. Na mesma época, fulaninho de tal, que se tornou guerrilheiro, foi para o seu grupo de escoteiros acampar. E os destinos depois... cada um viveu uma experiência nesses longos anos de ditadura no Brasil. Agora, o que eu tentei entender, e que para mim explicou muito, inclusive, a eleição do Bolsonaro, não explica o que está acontecendo hoje. Que eu acho que nós estamos vivendo... a história é o estudo das mudanças, sem dúvida. Mas a velocidade das mudanças, tal como elas estão ocorrendo hoje, é uma coisa que não dá para decifrar. Eu faço história do tempo presente. Não dá. Não dá tempo, meu caro. Claro. Deixa passar 30 anos, aí você vai tentar interpretar o que está acontecendo. Por isso que eu não gosto da interpretação dos outros jornalistas, que são sempre interpretações que fogem muito a essa humildade de dizer, eu no momento eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei onde é que eu estou, lembra? Para o mundo que eu quero descer. Quem disser que sabe o que está acontecendo, porque está mal informado. Eu acho essa frase maravilhosa. Exatamente. Então, eu nunca escondi, eu tenho toda uma tradição liberal na minha casa, liberal progressista. Agora, o que eu tentei entender nesse livro foi o que foi colocado, a meu ver, pelos grandes historiadores, e aí eu destacaria o nome do Daniel Arão Reis, a quem eu devo, ele foi de uma gentileza comigo, ele me amparou nesse caminho, porque eu, particularmente, não trabalho com história política. Por quê? Que a sociedade brasileira se calou, gostou, ficou feliz, né? Ganhou estradas. Foi militante de esquerda só para ele foi para Angola, coitado. Foi para Angola, enfim. Foi para lá. Foi para valer, né? Foi até onde deu. E continua muito ativo, bem pensante, produzindo. E aí eu entrei numa área que os historiadores trabalham um pouco. A história do consumo, que eu acho um negócio apaixonante. Já trabalhei no século XIX, como muda isso e aquilo. Bom, o Brasil, nesses anos de ouro, né, os anos de ouro nos anos de chumbo, como diz o Daniel, ofereceu tudo para a nossa classe média. Houve realmente uma mobilidade social nesse país que nós estamos convivendo hoje com os filhos dessa mobilidade social. Todo mundo comprou casa própria, comprou fusquinha, ganhou televisão, foi de viagem pelo Touring Club do Brasil, aí mundo afora. Apareceram, a gente esquece isso, Valfrido, os supermercados. O primeiro supermercado onde a pessoa entrava e perguntava assim, tem que alugar o carrinho, tem que botar alguma paga para usar o carrinho? Tem cacho de banana? Vende cacho de banana? Pela primeira vez os brasileiros viram pão, manteiga, queijo, para entender que o café da manhã tinha que ter essas 3 coisas. Quer dizer, mudou a vida dos brasileiros. Apareceram os shopping centers, as catedrais contemporâneas, as catedrais do século XX. Quer dizer, eu digo que o Brasil... Sabe que quando eu virei presidente de sindicato, só para te informar, eu tinha um fusquinha. Eu quero dizer que eu tinha fusca. Era uma elite do proletariado. Eu tinha carro. O proletariado hoje, na realidade, se sente empresário. Viu, dona Mari? Eu tinha carro. O trabalhador era elite do ABC. Né? Sim. Era elite do ABC da Revolução. Desculpa, te interrompi. Sim. Não, onde eu quero chegar com esse livro é que eu acho que o brasileiro, ele sai da ditadura, ele não sai como cidadão, ele sai como consumidor. Ele não tem ideia do que aconteceu na ditadura. Sim. Não sei se vocês viram um filme que eu acho icônico desse momento, do nosso querido Arnaldo Jabor, que chama-se Sociedade Brasileira. São entrevistas com jovens.
né? Aquela garotada toda. Fomos assim um dia, né? Sim. Cabelo comprido, calção. Você é muito jovenzinho. Imagina. Reinaldo e eu acho que... Não, eu tinha até cabelo. Comprido. Uma hora eu vou trazer a foto. Mas era isso, cabelo comprido, né? Todo mundo lá surfando no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito com entrevistas que foram publicadas na época de revistas de grande circulação, Manchete, as primeiras Vejas. Então, perguntava-se ao jovem assim, nos anos 80, você gosta de política? Você se interessa por política? 80% não. Tínhamos acabado de sair da ditadura. Né? Não me interessa por política. Você se interessa por ecologia? Um número mínimo, só filho de papai rico que tinha Jeep é que se interessava por ecologia. E aí você vê esse Brasil que ressurgiu no Bolsonaro, a favor da virgindade, contra gays, entendeu? Quer dizer, a virgindade, às vésperas do casamento até podia, né? A menina podia perder a virgindade. Então você vê um retrato do Brasil como se nós tivéssemos ficado congelados, João Alfredo. Ou retrocedido. Sabe? Né? Eu sou você amanhã, não. Amanhã eu sou o que você foi. Uma inversão total. Então o livro foi um pouco numa sucessão, eram 4 volumes, Colônia, Império. Descobri os memorialistas brasileiros a contar a história da República Velha, que é uma delícia total. Para mim, os grandes escritores são os memorialistas brasileiros. E o 4º volume para explicar isso que o Valfrido, de forma tão bonita, com essa retórica de advogado brilhante que ele colocou, quem sou eu, de onde eu falo. Né? E eu sempre fui uma liberal total. Na minha casa, meus filhos foram criados... Você usa esse liberal, só para quem está nos acompanhando, é o liberal nos Estados Unidos? É o liberal da economia ou pode ser as duas coisas? Tutti quanti. Sei, tá. Tutti quanti. Eu sou uma pessoa que respeito as pessoas, as suas opiniões, e agora eu quero chegar onde o Valfrido quer que eu chegue. Eu tenho discutido muito a questão da mulher no Brasil, enfim, a violência contra a mulher, mas numa vertente que as feministas nem gostam muito, embora o livro venda muitíssimo. Ganhei um 4 jabuti com ele. Eu sou contra o vitimismo. Eu acho que as sociedades contemporâneas nos fizeram apreciar o vitimismo como uma forma de vida ou de sobrevivência. Nossa, como eu adoro esse debate. Você é maravilhosa. Não, então eu digo sempre, vamos tratar daquelas pessoas que se saíram bem. Vamos contar a história dessas pessoas. São pessoas exemplares. Vamos conhecê-las, né? Vamos ver como é que as mulheres, desde o século XVI, XVII, ganhavam sua vida, tinham seus companheiros, no plural, foram chefes de família, muito antes do IBGE descobrir que tem mais de 50% de mulheres que são chefes de família, traíam seus maridos, matavam seus maridos, matavam seus desafetos, se entrematavam entre si, porque esse é um assunto também que as feministas não gostam de tratar, a violência das mulheres contra as mulheres. Você que é advogado hoje, mãe que bate filha que bate mãe velha, porque não quer sustentar a mãe velha, problemas que vão da família para o mundo do trabalho, onde a competição entre mulheres é muito grande. Então, todo o meu investimento tratando das mulheres foi nesse sentido. E mais, eu faço questão de dizer que o patriarcado é ruim para os homens, porque o patriarcado exige que o homem tenha grana, seja provedor, tenha ereções 10 vezes por dia, seja bombado, musculoso, bonitão, tenha cabelo, e viu, aí Reinaldo? A gente que só tem 7 vezes por dia em vez de 10, padece. A realidade é que tudo isso é o avesso do que nós somos. Nós estamos ferrados. Não. Ela falou 10 vezes. A gente que só tem 7 fala assim, e aí, tem lugar pra mim? Não. O excluído? Não tem. Não, mas o que eu acho é que Ninguém o quer nós. machismo é ruim para os homens. Óbvio que é. E que nós temos que ouvir os homens. A minha mensagem... massacrante. Não, no final do livro eu digo, nós temos que começar a ouvir os homens para entender de onde vem a violência. Como nasce isso? Como é que isso fica embutido lá dentro? Por que ele não fala? E eu tenho falado muito para o judiciário brasileiro, tem muito promotor interessado nessa conversa, e para minha surpresa, em São Paulo, em Minas e em Curitiba já há círculos para conversar com homens violentos ou que cometeram violências, para entender de onde vem. O que está fazendo mal? Vamos conversar. Porque vocês não falam. A gente fala o tempo todo, né? Mas vocês não, embute tudo, fica tudo para... E numa pegada nietzschiana, né? A gente não tem, os homens nunca terão o poder da vítima, porque não lhes cabe o poder da vítima. Quando eu digo o poder da vítima, porque a vítima é um lugar que tem autoridade da narrativa. Sem dúvida. E o homem não tem. Como protege? Né? Em nenhum ponto. Exato. Né? Em nenhum ponto é nada. E é muito importante sempre a gente reforçar isso. Tá negando o feminicídio? Tá negando. Não,
estamos negando nada. O que nós estamos dizendo é o seguinte, inclusive para diminuir o feminicídio, a gente precisa ter um entendimento mais amplo dessa questão. Não, e acabar com isso que na França se chama feminismo de antagonismo, que é transformar todos os homens em monstros. Ah, fulano, aconteceu tal coisa, né? Passou a mão. Então, todos os homens são horrorosos, todos são monstruosos, todos são violadores. Não pode. Isso só cria uma sociedade isso ganhou, de tensão, de radicalidade. Isso ganhou um lema de uma senhora aí que disse assim, como é que toda penetração é um estupro. Não é? Pode mesmo a voluntária. Mas aí a gente fica ruim. Ou vai ser inseminação artificial só, ou a gente extingue esse projetinho chamado humanidade. Porque veio esse lema, né? Quer dizer, há uma estupidificação. Total. E esquecem que nós temos pais, que nós temos filhos, homens, que nós temos irmãos e que nós temos companheiros. Quer dizer, é preciso respeitá-los. Tem que haver um lugar também de dignidade para o homem e é necessário que essa conversa se faça de forma civilizada. Eu fiz um outro livro que, infelizmente, eu acho que vocês não têm, que chama-se Aonde Estão Eles? É a história dos negros e pardos que venceram todo o problema de racismo no Brasil e que devem ser consagrados. Em vez de queimar estátuas, vamos fazer estátuas para essas pessoas, né? E são histórias apaixonantes. Eu lembro que nós tivemos um Obama muito antes dos Estados Unidos. Nilo Peçanha. É verdade. Era um moreno escuro, bonito e sensual, lindo, aliás, as fotos do Nilo Peçanha. Era um gato, né? Cara todo articulado, funda o niilismo, muda em 1 ano e meio a dívida, constrói escolas técnicas, investe em educação, pensa na pequena propriedade, está pensando em cinturões verdes à volta da cidade. O cara é um gênio, uma maravilha, né? E, como ele, Eduardo Ribeiro, que inventou Manaus, o Montezuma, alguns personagens que realmente são absolutamente fascinantes e que as pessoas nem sabem que existe. O Rebouças. O André Rebouças. Mas aí esse é mais manjado. Tem nome de... sim, todo mundo conhece. É Avenida, vai. Exato, todo mundo conhece. Mas o que eu acho é que você tem inúmeros personagens que estão aí, que conversam comigo quando eu vou para os arquivos. Estão lá pedindo, oi, olha, eu estou aqui. Lembra de mim. E eu lembro. E tem muita história para contar, viu, Reinaldo? Muita história para fazer. Você sabe que, de certo modo, me ocorreu aqui, no nosso papo, que acho que boa parte da má vontade da academia, ou de certa academia, com Gilberto Freire, deriva do fato de que, quando você lê Casagrande Senzala, ele está contando uma história, ao mesmo tempo que tem uma leitura que é social, que é econômica, porque está tudo ali... Mas ele também está contando uma história de uma vida real que palpita. E ele não está, se for errado você fala, mas ele não está moralizando a história. Ele está contando uma história que aconteceu. E nessa história que aconteceu, puxa vida, né? Aqueles senhores, eles realmente não eram senhores nababescos. Eles tinham uma vida desgraçada também, né? E essa vida desgraçada está ali. E a dos negros também era desgraçada, mas eram vidas desgraçadas num momento em que a história era isso. Reinaldo, Maria Silva de Carvalho Franco, nossa ídola. Sim. Aquele trabalho dela sobre o Vale do Paraíba, né? Gente rica como os Breves, que foram um dos maiores plantadores de café, maiores donos de escravizados, escravos, o que você quiser, ali do pedaço, saíam para a faina diária com os seus cativos e voltavam às 8 horas da noite com as botas sujas e engameadas. Passavam o dia. Você pega aquele trabalho do Evaldo Cabral de Melo, que é muito bonito, sobre aquele outono dos patriarcas, né? Dos donos, os grandes, a açucarocracia, né? Acabou. Todo mundo de fogo morto. E o relato da vida desses caras. E era uma questão de honra trabalhar. Né? Porque para nós hoje, ou para muita gente, para mim não, amo trabalhar, o trabalho é um fardo, né? Tem essa coisa que, mais uma vez, é do coitadismo também, que eu acho que entra por aí. Enfim, isso dignificava. E eu acho que a lição que nós temos que aprender com os nossos ancestrais é que eles não se queixavam, Reinaldo.
Eu duvido que você tenha ouvido do seu avô um dia, ou você dos seus avós, uma queixa. Não é nunca. O trabalho era uma coisa que dava sentido para a vida dessas pessoas. E enquanto elas tinham saúde, elas trabalhavam. É uma história linda a história do trabalho do brasileiro. Como é que se constrói essa terra. Mas eu não entro pela política, eu não entro por conceitos, porque eu acho que isso afasta o leitor. Sabe? Quando ele tropeça na segunda página, numa descrição de um conceito, de uma palavra, interseccionalidade. Mas ao fim e ao cabo você faz isso. Hã? Ao fim e ao cabo você faz isso. Mas eu não... Você começa com factual, você fisga o seu leitor com factual, mas tem ali um libelo, crime acusatório de algo que não lhe agrada, ou há uma defesa de algo que te agrada. Em todos os seus livros. Há um projeto moral em todos os seus livros, não há? Sim. Não, assumidamente. Agora, o que eu não suporto é você ser obrigado a tentar entender, às vezes coisas muito complicadas, né, um conceito que vai simplesmente fazer o teu leitor broxar. Eu não quero isso. Quero que ele entre na história comigo, né, viaje comigo na história, aprenda um pouco sobre o país dele, tenha prazer. Né? Tenha prazer, né? Se sinta feliz de ser um brasileiro e de saber que aconteceu tanta coisa interessante com a gente. Você acha que o estudo de história um pouco destruiu a paixão? Vou usar uma palavra que os bolsonaristas se apropriaram dela, eu tenho horror da apropriação que eles fazem, mas a palavra existe num sentido muito bom. Destruiu um pouco a paixão da narrativa, dos atores que estão ali? Eu acho que o que aconteceu, Reinaldo... Bom, primeiro, devo dizer que nós temos historiadores brilhantíssimos. Sim, claro. Brilhantíssimos. Alguns anônimos. Né? Eu trabalho... Às vezes eu abro para fazer um livro, eu vou ler uma comunicação de um aluno que eu jamais vi, né, que está na Paraíba, que é uma semana de história. O trabalho dele é brilhante. Nós temos jovens que estão aí trabalhando, cujo futuro, volto a dizer, eles poderão escolher entre motorista de Uber e entregador de pizza. Mas trabalhos absolutamente brilhantes. Agora, a capa do trabalho acadêmico afastou completamente essa história brilhante que é feita nas universidades das pessoas. Ninguém lê aquilo, ninguém consegue subir a montanha pedregosa de uma tese de mestrado ou doutorado, por mais genial que ela seja. E, ao mesmo tempo, me parece, eu tive essa experiência em várias universidades, eu tive na USP, depois tive na PUC do Rio, depois tive numa privada, Salgado de Oliveira, onde eu trabalhei, conheci o trabalho escravo. 1 ano sem receber. É uma vergonha, né? Olha que eu apostava nessa coisa. Como eu sou neta sobrinha neta do Roberto Simonsen, eu sempre apostei na parceria público-privada, eu achava que ia dar certo, que poderia ser legal, só que se transformou tudo em caça-níqueis, né? Essas privadas todas, foi uma pena. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho é que... Nem sei mais o que eu acho, Reinaldo, do que eu estava falando, eu falo tanto. Não, nós estamos discutindo, eu perguntei para você se a história destruiu um pouco o sabor da narrativa. Total. Você não consegue. Despersonaliza, tudo, né? Como se não houvesse E essa nova forma agora de quote, né, que você tem que botar, você faz uma frase, aí você está citando alguém, você bota o nome do cara no meio da frase. Quem é que lê uma coisa dessa, Reinaldo? Né? E o prazer que eu acho que os meus colegas acadêmicos têm de conversar entre si. Né? Uma das coisas que eu várias vezes interpelei colegas quando eu estava na USP é por que nós não nos aproximávamos da educação. A educação estava ali do lado. Faculdade de Educação, com gente brilhantíssima também. Por que não perguntar como é que você pode chegar para um garoto de 12 ou 13 anos e fazer ele se interessar por história, por personagens de história? Hoje o professor que está no chão de fábrica se lasca, mas se lasca. Ele tem que ter muito interesse pelo que ele está fazendo, ele tem que comunicar muito bem, porque a garotada não está nem aí, está ali no Instagram, TikTok, essas coisas todas. É muito complicado. Você fez um paralelo entre o historiador e o entregador de pizza, ou motorista de Uber. Coisa que muita gente não faria. Basicamente, sob pena de maltratar o entregador de pizza ou o motorista de Uber. Há uma diferença de importância entre o intelectual
e o proletário? Acho que, do ponto de vista humano, somos todos absolutamente iguais, irmãos, temos que nos ajudar, temos que batalhar. Eu acho que o proletário... Eu moro numa cidade muito pobre e convivo com pessoas muito simples. Elas têm tanta sabedoria. Quer dizer, o que eu acho é que nós temos que perder essa empáfia de achar que o conhecimento está só na universidade. Não está mais. A universidade não tem mais o privilégio do conhecimento, não tem mais o monopólio do conhecimento. Né? O monopólio do conhecimento hoje está no Google, está nas máquinas, acabou. Quer dizer, isso eu acho que já colabora para que todo mundo fique mais pianinho, né? Mas eu tenho o maior respeito pelas sabenças que essa gente lá do interior tem. Mas você não acha que é um desprestígio, por outro lado? Para o entregador de pizza? Ou ao contrário? Não, o que eu acho... Ou do intelectual. Não, Você não acha que o intelectual vem sofrendo? Há um preconceito, um anticientificismo, um anti-intelectualismo, há quase que um menosprezo pelo intelectual. Sim. Mas precisamos nos perguntar o que fizemos para isso, né? Eu acho que ficamos fechados ali na Torre de Marfim durante muito tempo. Não houve muita conversa, né? Quer dizer, eu acho que a presença sistemática... Essa palavra intelectual eu acho que está tão gasta, mas do professor, vamos chamá-lo assim, né? Aquele respeito que se tinha pelo professor, o professor que comunicava, que estava ao lado do aluno, que tinha prazer de ensinar, que tinha projetos, desenvolvia, havia uma harmonia que eu acho que se perdeu. Mas eu acho que se perdeu por outros fatores. Eu acho que nós caminhamos, nós todos somos leitores, nós três aqui somos leitores bastante sequiosos de novidades. Se você pegar o final dos anos 90, você tem uma produção de livros sobre o individualismo que é um negócio alucinante. Essa coisa de eu vou me valorizar. Né? E isso também na filosofia, grandes filósofos pensando a chegada do individualismo. Então você tem isso, isso se refletiu inclusive no jornalismo. Sim. Hoje você tem colunistas que contam onde é que eles foram no final de semana, que a privada do apartamento entupiu. Isso é matéria de jornal hoje. As pessoas escrevem na primeira pessoa. Claro. Tá? Eu passei 10 anos... É inacreditável. Não, eu passei 10 anos escrevendo para o Estadão, no Caderno Feminino, ao lado da Raquel de Queiroz, que muito me honra, a convite de um colega que você deve ter conhecido, Geraldo Galvão Ferraz, que me deu essa oportunidade maravilhosa, que me ensinou muito a escrever. Eu me lembro que eu procurava associar fatos sociais, o que está acontecendo, né? A história. Vamos contar a história do que está acontecendo, fazer um contexto. Isso, então, acabou. O individualismo dinamitou isso. A chegada da tecnologia, que foi absolutamente avassaladora, e o ressurgimento de um fator, Reinaldo, que eu acho que você vai ter que tratar cada vez mais, e você também tratar nas suas bancas, o ressurgimento do religioso. Né? O religioso voltou. Isso é uma coisa concreta. Né? Quem é que falou? Não foi Camus que disse o século XXI será religioso ou não será? Um francês desses, qualquer sábio. Mas é isso, o século XXI será religioso ou não será? E voltou, eu até observei esse hoje, enquanto estamos conversando, porque o programa não vai hoje ao ar que a gente grava, né? E não corta nada, tá, gente? Só que se alguém tem vontade de fazer xixi, fora isso, não corta nada. No ápice da comunhão, porque, não sei se você concorda, a gente tem hoje, quando você pega um iPhone, e o iPhone, gente pobre tem acesso ao iPhone, pode no seu iPhone 16 Plus, não sei o quê, mas é um iPhone. Então você tem uma comunhão do top da tecnologia que chega aos mais pobres. Onde você quiser. Nunca teve assim, nunca foi assim. Sim. Acho que é inédito isso na história. Uma democratização isso da o capitalismo... Os meus amigos de esquerda que me perdoem, mas isso o capitalismo promoveu. Quer dizer, você consegue compartilhar o top da tecnologia do que o capital produziu. Até. Chuveiro elétrico, topografia. A privada de banheiro, quando muitas tem. Outras coisas. Mas você tem um iPhone na mão do pobre. Tem. Então, poderia ser assim, é ciência, é saber. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui está divulgando os piores obscurantismos religiosos. É espantoso isso. Sabe como é que eu chamo? Eu digo que isso é alimento e veneno. Isso. Alimento. Eu queria que se você, enfim, nas suas considerações... Dependendo da dose? Sim.
Alimento e veneno. Porque é muito impressionante isso. Alguns obscurantismos, na Alemanha, o terceiro partido hoje, lá, que é a Alternativa para a Alemanha, é um partido neonazista. Venceram na Baviera agora. Venceram na Baviera. É um partido neonazista. Beatriz von Storch, ela é neta do cara que foi o mais longevo ministro do Hitler, das finanças. Recebida com pompa e circunstância pelo bolso. Isso, pelo Jair, né? Pelo Jair Messias, pelo filho do Jair Messias. Então, assim, você tem as duas coisas juntas. Alguma vez na história, Cecília, você que se debruçou... Olha, não, eu acho que nós estamos vivendo... é novo, né? Fala-se em mutações, hoje tenta-se, inclusive, dar uma significação para tudo isso. Porque é tão abrupto, é tão rápido. Esse aparelho... Essa palavra também, né? Vai virar tão prosaica quanto narrativa. Não repita mais no seu programa de repetir. Nunca mais fala aí. Não, mas eu digo, são transformações, uma brutalidade, né? E, ao mesmo tempo, uma desigualdade no mundo todo. O empobrecimento na Inglaterra, o empobrecimento na França. A brincadeira não está só aqui, não. A coisa está brava em toda parte. As classes médias estão em franco desaparecimento. Essa ideia do transclasse, esse conceito, esse eu acho um conceito legal, né? Porque nós tivemos vários transclasses aqui no Brasil, nunca utilizamos esse conceito. Enquanto a elite, que não existe, para mim não existe elite brasileira, que basta você estudar a história dos barões de café, as netas eram enterradas de vestido de chita no caixão mais módico, mais barato, acompanhadas pelos ex-escravos. Tem vários relatos de memorialistas nesse sentido, uma coisa absolutamente impressionante. Então a elite não se segura aqui, né? Pai rico, como é que era? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Para mim, é a história da elite brasileira. Mas o que eu acho é que nós estamos caminhando a passos aceleradíssimos em relação a essa desigualdade no mundo. Quer dizer, esse é um fenômeno globalizado, ricos cada vez mais ricos, classe média em franco desaparecimento, talvez daí o recurso do religioso, mas não do religioso tal como nós o imaginamos na Idade Média, o barroco, a música, aquela coisa... A transcendência. Não, o supermercado do religioso. Eu já escrevi sobre isso, né? Acende uma vela para o diabo, outra para Cristo, vai na banca espírita e depois lá vai para Buda. Não perca o filme, a gente está tão junto que hoje eu disse assim, eu falei, eu nem vou falar de uma nova Idade Média, como ficam dizendo, porque eu não acho que a Idade Média foi isso. A Idade Média foi riquíssima. O que você tem aí não é outra coisa. Fecha o parênteses. Nada. Mas é isso, quer dizer, eu acho que tem esse supermercado religioso que, de alguma maneira, contempla a ansiedade desse cara que lê o livro lá do Seja o... Podemos falar? É o título do fodão. Isso, sim, opa. O tempo todo, essa coisa que está aí contaminando, todo mundo é empresário. Eu acho até um desrespeito aos empresários sérios do Brasil, né? O nosso Antônio Hermílio de Moraes, o José Mindlin, gente que, né, levou a mais alta qualidade a essa questão do empresariado, mas distribuindo isso a mancheias, como diria a minha avó. Tem um coach muito influente por aí, não vou falar o nome dele, pois mas é gente da Faria Lima, Faria Limer, que gosta. Atenção, não, isso aqui, quando me contaram, eu falei, não é possível, eu fui apurar, é verdade. Faria Lima, tá? Atenção, Faria Limer, atenção, tem gente que pagou 250 mil. Eu sei que é verdade. Eu não no final de semana. Eu estou falando 250 mil Procura. Para ter uma imersão especial com a tal pessoa. No pântano. No pântano. No pântano. Entende? Agora, você pode imaginar... Que mundo... Não, mas como é que essa sociedade está doente? Tá. Como essa sociedade está doente? Mas não será isso também fruto do anti-intelectualismo sobre o qual nós falávamos? Eu acho que é uma mistura geral. A hora que você dá uma quantidade enorme de dinheiro para um menino de 20 e tantos anos de idade, porque ele simplesmente comprou algum ativo que é um derivado exponencial de um... Não tem nada a ver com essa estante ou com esse livro. Assim, é uma abstração.
como diria o Delfim, ele não é um prego, ele não é um clips, ele é uma abstração, um produto financeiro qualquer, e ele comprou esse produto barato e vendeu caro e ganhou muitos milhões de reais, e ele não tem nenhuma conexão com a vida real. Uma abstração, Valfrido, Exatamente. lembrando do Dr. Delfim. É isso mesmo. Uma abstração não é nada. É isso mesmo. E esse garoto nunca leu um livro. Nunca leu um livro. Então ele, obviamente, vai encontrar algum tipo de alento, algum tipo de mentoria numa figura como essa sobre a qual falamos, que é o Pablo Marçal, não tem problema nenhum de falar no nome dele. Os nossos paradigmas, o nosso ego ideal vem se empobrecendo justamente por falta de referências. Se a gente não lê mais livros, nós não temos imaginação sobre o que é bom, sobre o que é ótimo, sobre o ótimo que nós devemos perseguir. Não será isso? Eu diria... Concordo integralmente. Faltam exemplos também, né? Pessoas exemplares. Antigamente, as grandes biografias são sempre construídas em torno das pessoas exemplares. Não que elas não tenham defeitos terríveis, elas têm horríveis defeitos, o que as humaniza muito. Natural. Mas elas são pessoas que levaram projetos adiante, levaram metas adiante. O que eu acho lamentável, né? Nós estávamos falando das elites, que não são... deve ser com Z na frente, né, Reinaldo? Zelites. Né? A Dona Zelite. A Dona Zelite. Zelite. A Dona Zelite. Essa vacuidade enorme, essa falta de compromisso com o país, essa falta de respeito com os problemas desse país, que é tão complexo. Eu acho que as pessoas, às vezes, falam com desprezo desse país sem se dar conta de que é impossível você botar ordem, né, nesses Brasis, como eu já disse aqui. E é incrível que a mesma desigualdade que você encontra entre a escola privada e a escola pública, essa desigualdade, de certa forma, está nas elites que não têm preparo nenhum, que são ocas, não tem interesse. Eu não sei de onde vem isso, né? Essa necessidade de ser simplesmente um consumidor, um grande consumidor, um consumidor que consome mais do que todo mundo. Porque é disso que se trata, essa exibição permanente de dinheiro, de carros, de luxo, de roupa, de coisas absolutamente milionárias que travestem essa elite, da elite que elas gostariam de ser, né? E esse desprezo para com o Brasil, né? Eu acho que essa coisa de vou me mudar para o Estoril, né? E aí morar lá no condomínio cheio de brazuca, detestados, portugueses cospem. Cidadãos de segunda categoria, total, fora do seu país. Você passa a ser de segunda categoria lá fora e aqui acha que todo mundo é horrível. Quer dizer, eu acho isso de um patético. Eu espero que alguém com muita verve, com muito bom humor, né, se debruce sobre essa questão e dê as tintas, explique exatamente de onde vem isso. Eu não consigo explicar, Valfrido, eu não sei de onde sai. Agora quero voltar um pouquinho para a história. E a história do fim do Império. Né? Aliás, é isso. De que forma... E você descreve essa história com muita verve, com muita, eu diria, sensualidade, no sentido de os seus livros são sinuosos, eles não são livros retilíneos, acadêmicos no sentido tradicional. Posso fazer um parênteses? Ela não faz tribunal da história, o que eu acho sensacional. É sensacional. Porque há determinados livros que são tribunais. E quem está escrevendo é juiz. É isso mesmo. E termina assim, condenando. É isso. Sem cancelamento. Vai para a morte. Sem cancelamento. Nós tivemos, no meu tempo de vida, no nosso tempo de vida, né, um plebiscito para escolher a forma de governo no Brasil. Né? E eu me lembro que tinha monarquista, né? Tinha gente... Cunha Bueno, gente defendendo a monarquia. Tadinho, eu fiz uma frase muito chata contra ele. Eu falei assim, o senhor está confundindo suas varizes com sangue azul. Ele ficou muito magoado. Nós, obviamente, o país fundou a República, né? E República vem de res pública, de coisa pública. Basicamente, numa transição entre um poder de origem divina, né? Que é o poder do imperador, e que considera que tudo pertence ao imperador
por conta desta fonte divina que lhe atribui um poder, nós fizemos uma transição para entregar todo esse poder para o povo. Né? Nós estamos melhor depois de entregar todo o poder para o povo? Não era... Falou o advogado, ele ali quer um tribunal aqui. Condenamos. Olhando a história do Império, vis-à-vis a história da República e depois da Nova República. Eu acho que a grande lição que enfim, já que vamos direto ao ponto, né? A família imperial nos dá, e nesse livro em particular, eles foram de uma sobriedade. Eles foram de uma discrição nas suas vidas. Eles foram singelos, né? Nunca tiveram interesse econômico. Você não, quer dizer, bom, obviamente há um pequeno escândalo aí no livro que eu relato que foi entregue pelo outro lado da família. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa ideia de corrupção passava longe, né? Eu acho que a ética monárquica não incluía essa coisa terrível que a gente vê no Brasil desde a Inconfidência Mineira, porque o bom da história também é a gente olhar para trás e saber que, né, sempre foi um toma lá da cá, a luta por postos, vamos garantir o que é possível para cada um. Então, eu acho que eles passam assim olímpicos sobre essas questões de dinheiro mais vis, né? Vamos chamá-los assim. Agora, o Brasil estava num ocaso. É um momento de profunda melancolia. Os diários do Joaquim Nabuco não deixam mentir. É uma reflexão permanente sobre aquilo que ele chamava de tristemania. Ele dizia-se, inclusive, doente de tristemania. Ele é nostálgico. Ele diz que ele não quer nem olhar as fotografias dele de juventude, porque ele está muito velho, ele tinha 50 anos. Né? Você pega... Às vezes eu sinto isso também. Né? Mas eu achei que você tinha 40. Você se identificou mais jovem. Fica pedindo elogios. Né? O Reinaldo, aquele texto maravilhoso sobre o ocaso também dos senhores de engenho, que a gente pode juntar também com os memorialistas. É um momento de uma grande tristeza, e o Gilberto Freire, mais uma vez, acerta na mosca quando ele diz que Dom Pedro II foi um imperador cinzento, aquele imperador do qual ninguém conseguia ler o pensamento e que ele não conseguia transmitir para as pessoas, porque ele afasta a coitada da princesa Isabel e o conde de qualquer possibilidade de terceiro reinado. Eu acho que ele queria um dos netos. Ele não queria ela de jeito nenhum, mas enfim, isso são outros 500. E eu acho que o que faz a República não é absolutamente a política. Ninguém estava interessado no projeto político que a República estava apresentando. As pessoas queriam a modernidade. As pessoas queriam chegar lá. Elas queriam, uma vez que o Brasil tinha que ser uma França beira-mar, as pessoas queriam carro, aeroplano, luz, água, consumo, mais uma vez. Eu acho que é um momento aí em que a gente vê as grandes capitais, inclusive, elas vão se remodelar imediatamente depois do golpe republicano, e tudo vai mudar, né? Chega a modernidade ao Brasil. O rádio chega nos anos 20, a semana de 22, essas palavras, modernidade, moderno, jovem, começa a aparecer, inclusive nas revistas, na Claxon, né? Vamos buzinar a buzina do carro. Isso. Não é mais o tilintar do bonde. Então, você vê... Claxon, que a Claxon é a revista da Semana de Arte Moderna. Revista... E que quer dizer buzina. Buzina, então, vamos buzinar a modernidade. Então, esse desejo de modernidade, que São Paulo vai ser, obviamente, o carro-chefe, com toda a grana do café, e os imigrantes, porque não tinha mais escravidão, investido o quê? Nas ferrovias, né? No trem que vai marcar o horário. Acabou. Não é mais o sino da igreja que vai tocar anunciando às 6 horas. É a chegada do trem que vai determinar o tempo das pessoas. São os jornais que estão circulando. É a presença dos imigrantes também. Muito cosmopolita o Brasil nesse momento, né? Com a presença grande de imigrantes que não vêm com uma mão na frente e outra atrás, como se romantiza nas novelas aí de um certo canal muito conhecido. Não, eles vêm com dinheiro, os italianos vêm, eles vendem as suas terras juntos, trazem o dinheiro para cá. Nós
somos família de imigração, a gente sabe que não é que caía aqui. Claro. Enfim, então eu acho que... E compravam terras Sim, se organizavam, exato. O que eu penso é que são momentos de transformação positivas, né? Que vão levando a história desse país em ritmos diferentes, porque o Brasil funciona em ritmos diferentes até hoje. O que acontece no Acre, eu falo muito sobre mulheres, né? Uma mulher que mora no Acre tem um ritmo de vida diferente, uma mulher que mora em São Paulo, e aí você pode fazer esse jogo. Então, eu acho que são ritmos históricos diferentes, pequenas histórias de pequenos indivíduos que vão mudar o seu entorno, quer através de empreendimentos. Eu acho que o brasileiro sempre foi muito empreendedor. A palavra é detestada. Uma vez foi corrigida por uma colega universitária, mas você vai falar mulheres empreendedoras. Eu falei, falo mulheres empreendedoras, porque elas foram. Como é que essas mulheres ganharam dinheiro, sobreviveram, mantiveram as suas casas, as suas fazendas, os seus lares? Mulheres de uma criatividade enorme. E nós podemos imaginar que todo brasileiro tem esse potencial empreendedor que, infelizmente, está sendo agora explorado da pior maneira possível. Não vamos nem falar de Betsy e companhia, porque aí a gente vai enlouquecer. Mas eu acho que são ritmos diferentes, pequenas histórias de pequenos heróis, de pequenas heroínas, né? Que vão mudando o seu entorno, mas em ritmos completamente diferentes. Mary, o Noam Chomsky, que eu considero um dos maiores pensadores vivos, né? Um progressista, diz o seguinte, para voltar nessa questão, para deixar bastante claro, pelo menos o que eu penso, e eu acho que o que você pensa também. Ele diz o seguinte, é um anarco-sindicalista, ou ele se auto-intitula um anarco-sindicalista, e ele diz o seguinte, olha, todos nós deveríamos nos colocar a fazer coisas que os outros... enfim, se eu sou um advogado, eu deveria, numa sociedade mais justa, pelo menos em algum momento na minha semana, fazer um trabalho braçal. Né? Então... Ou seja, fazer o trabalho de higienização de um ambiente. Por outro lado, e sem fazer uma proposição elitista e segregacionista, pouca gente que faz um trabalho braçal seria capaz de escrever os livros que o Chomsky escreveu. Tô mentindo? Não. O Pol Pot só ficou com a primeira parte, vai todo mundo fazer trabalho braçal. Ele não conseguiu fazer a segunda. Nem todo mundo tem vocação intelectual. Sim. Nem todo mundo tem. Sim. E eu insisto nisso, porque você é uma historiadora, e uma historiadora com H maiúsculo, né? E eu insisto nisso. Nós estamos vendo... Não será dignificando determinadas profissões menos intelectualizadas que nós vamos conferir dignidade às pessoas que as exercem. Ou apenas dignificando as profissões que nós vamos conferir dignidade às pessoas que as exercem. E, ao fazer isso, nós não precisamos, ou ao dignificar essas pessoas e as suas profissões, nós não precisamos menosprezar outras mais intelectualizadas. Penso eu. Posso ser que eu esteja errado. Não. Eu acho eu queria te ouvir melhor sobre isso, queria ouvir vocês sobre isso. Há um desprestígio do pensamento, da pura reflexão, do ócio com dignitate, do ócio com dignidade, do ócio produtivo? Eu acho que são várias questões que se cruzam. Quer dizer, primeiro, nós estamos numa sociedade que está moendo os trabalhadores. Quer dizer, você imagina que uma pessoa que passa 8 horas trabalhando sob uma pressão enorme, vai chegar em casa e vai ler Cícero, né? Ou vai ler, enfim, uma tese muito alentada. Eu acho que fora de expectativa. Segunda coisa, eu acho que a tecnologia tem roubado o tempo que nós poderíamos estar investindo nisso que outrora se chamava cultura geral, conhecimentos gerais. Meu Deus, o TikTok absorve. Você passa 2 horas sentado aqui em Congonhas e você vai ver o que as pessoas fazem com o tempo livre que elas têm enquanto não... Arrasta para cima. Enquanto o dedo o tempo inteiro. Posso fazer uma piadinha rápida? Podiam ao menos ouvir baixo.
Ou com fone de ouvido, Sim. mas nem sempre fazem isso. Não. É assim, porque tem a você mulher também vai gritando, ouvir. também vou, não sei Isso, o quê, isso. porque as pessoas não sabem nem para onde vão ou como vão, né? Também tem isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem esse papel nauseabundo de uma tecnologia que não me inspira absolutamente muita simpatia. Eu, como diria Nelson Rodrigues, sou cavernícola. Eu não tenho nenhum conhecimento de coisas digitais. Você é a mulher inatual. Era brilhante. Outro dia eu reli a vida como ela é. É espetacular. Meu Deus do céu, vamos falar de literatura, né? É espetacular. É um dos homens mais brilhantes. E você veja que personalidade complexa, né? Escrevendo as maiores barbaridades. E o cara era um puta careta. Eu me lembro dele contando. Isso eu acho absolutamente emocionante. Não só a depredação do Jornal do Pai, que nas memórias dele ele conta muito bem. Sim. Mas é a primeira vez que ele viu um umbigo de mulher. Isso é fantástico. Foi num carnaval. Ele viu uma odalisca. E ele viu um umbigo de mulher. Ele era... Enfim, falei, mas enfim, vamos voltar ao assunto. Eu acho que hoje em dia há tantas formas de dispersão. Eu acho que a tecnologia vem alimentando muito isso. Acho que as pessoas estão muito sozinhas. Eu acho que, pelo menos o tanto que se sabe, é que nas grandes capitais hoje, tanto europeias quanto estadunidenses, que agora a moda é falar assim, grande parte eu não da população... aderia. Para mim, americana, eu não vou entrar nessa. Não é? Pelo amor de Deus. Há mais pessoas morando sós do que qualquer outra coisa. Então, eu não sei se essa solidão na frente do computador não convida a passar o tempo de uma maneira amorfa, como é cansativo fazer um curso. Eu acho que há um empobrecimento que nasce de todos esses excessos, dessa velocidade de informações, dessas exigências que se tem no mundo corporativo, né? Acho viver complicado, viu? Como dizia o nosso grande, viver é muito... Viver o Guimarães? O nosso Guimarães, viver é muito difícil. Conversando com você, eu conheço você de livros, estou conhecendo hoje, pessoalmente. Às vezes eu vejo assim, a gente está meio em extinção, será? Porque a convivência também é convivência de universos comuns, né? Sim. A convivência de universos contrastantes é obviamente interessante. Mas eu não sei quanto tempo dura. Ela se exaure rapidamente. Ela tem um tempo de exaurimento curto. Asno ácidos fricat. Os asnos se atraem. O boi preto conhece boi preto. O boi preto conhece boi preto, que era o lema do Clodovil. É claro que é interessante você entrar em contato com outro mundo que não é o seu, mas na história das intimidades, tal, é preciso que as pessoas partilhem alguns valores, é preciso que elas entendam determinadas piadas, é preciso que elas entendam determinadas ironias. E, às vezes, as ironias, elas são ironias marcadas, né? Porque elas são ironias de gente que compartilha um universo comum também. Né? De leitura, de não sei o quê. Sim. E é claro que eu estou com 63 anos e cada vez mais eu li coisas que menos pessoas leram. E, às vezes, outro dia eu fiz uma graça no rádio. As pessoas ficam... Sem efeito. Tipo assim... Cri, 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 cri. Deu no velho. Que não... Às vezes eu fico pensando... Às vezes sua fala me dá a impressão, e eu compartilho dela, de que a gente pode estar acabando também. Me tira dessa sensação. Ela disse, eu não, fica nela porque é verdade. Vamos vivê-la intensamente. Vamos vivê-la intensamente. Somos uma espécie em extinção, eu não tenho qualquer dúvida disso. Eu acho que o Brasil... Como é que é o filme que o cara fica olhando para o alto e vê o meteoro? Ou é o... Não olhe para cima. Não olhe para cima, tipo assim... Tá vindo. Tá vindo. Finge que não Tá existe. vindo. Aí eu vou te perguntar, tá vindo? Tá vindo. Agora, historiadores sabem que existem gaps geracionais muito marcados. Nós fomos um. Você está esquecendo que nos anos 60 e 70, entre os nossos avós e nós, havia um fosso de uma profundidade gigantesca, abissal, né? Então, ali houve um gap. Anos 20, depois anos 60, e eu acho que nós estamos agora num gap geracional
não conseguimos nem ter perna para correr atrás dessa juventude que está aí, essa geração Millennium, Z, X, não sei mais essas letras. Eu perdi as letras. Me atordou e me incomodam. Eu acho que realmente há uma coisa, e serão pessoas muito diferentes. Espero que tenhamos conseguido transmitir pelo menos esses valores que foram aqueles da nossa geração e que estão sendo bombardeados, porque o iluminismo virou um palavrão, né? Quer dizer, quando você fala em coletivo, quando você fala em vamos fazer alguma coisa em grupo, quando você fala em vamos fazer um projeto que envolva a comunidade, não, né? Quer dizer, hoje as pessoas vivem nas suas pequenas bolhas, deletando-se entre elas e insultando-se entre elas, mas é isso que nós levávamos, essa aspiração de uma mudança de mundo. Isso que você entrou falando aqui hoje, quer dizer, você mencionou uma música do Lulu Santos, né? Um começo de era, quer dizer, nós fomos assim. Elegante, sincero, nós fomos assim. Sim. Nós tínhamos esse projeto, né? Eu acho que o projeto que nós que estamos envelhecendo, que somos da mesma geração, poderíamos agora criar coletivamente, é o projeto de morrer com dignidade. Nós fizemos a revolução sexual, Sim. Podemos fazer a revolução da morte. Ainda nos cabe fazer isso. Nós vamos ter forças para fazer isso, nós vamos ter que face it, nós vamos ficar na frente desse problema. Os advogados vão ser uma parte, eu acho que, substantiva para tornar isso possível junto, obviamente, com os médicos. Mas eu não tenho dúvida, quando eu olho minhas netas, meu neto operando, um menino de 6 anos operando o computador como eu jamais farei. Eu sinto-me um ser de outro planeta, mas quero viver isso da melhor maneira e transmitir com muito prazer para quem quiser, né? A minha experiência dizendo, olha, foi espetacular, que pena, vocês não vão ter nada parecido, porque realmente os bons tempos são aqueles que a gente olha para trás e sabe que viveu numa cidade humana. São Paulo, quando eu cheguei aqui há 40 anos atrás, isso aqui era um espetáculo, né? Em termos de você poder fruir de uma cidade, né? Cuja verticalidade inspirava. Era bonito, as avenidas, os prédios, a construção, a revolução da arquitetura que estava sendo feita lá na FAO. Tudo era magnífico em São Paulo, né? Hoje você sai uma vez por dia, reza para voltar para casa no mesmo dia, porque dependendo do trânsito, você chega no dia seguinte, né? Antigamente, vivo. Reza para chegar vivo. E aí, acho que há uma coisa... assim, toda geração acha que as gerações futuras perderam não sei o quê. Sim, acho que esse sentimento é meio comum. Agora, efetivamente, existe uma questão de repertório. Sim. Eu vou falar, talvez eu arrume confusão com um monte de gente, mas enfim. A gente falou muita coisa para arrumar confusão nessa entrevista. Do jogo. Mas o fato Eu sou advogado aqui. Eu com 17, 18, 19, 20 anos, eu já tinha lido algumas coisas que eu acho que são fundamentais para a compreensão do humano, né? Num dado momento, você disse aqui, eles tinham muitos defeitos, o que os tornava humanos. Nós estávamos preparados para os defeitos que tornavam as pessoas humanas. Aliás, não fossem os defeitos, humanos não seriam e, portanto, personagens interessantes também não seriam nem na literatura. Porque você imagina um romance em que todo mundo é bom, né? Você imagina um romance em que todo mundo só tem bons sentimentos. Você imagina um romance em que todo mundo só quer o bem da humanidade, o bem do próximo. Não tem romance. E não tendo romance, não tem especulação sobre a alma humana. E sobre aquilo que a gente pode ser e sobre aquilo que a gente não deve ser. E, portanto, o outro, diverso, até na sua maldade, ajuda... Contribui. Me define também, porque define as minhas escolhas. Claro. E eu estava interessado em conhecer isso, em querer isso. Né? E sim, talvez eu tenha sido mais infeliz aos 17 anos do que eu gostaria de ter sido. Eu invejava todas as pessoas que não eram tão infelizes como eu. Queria ser feliz como eles. Eu jogar bola como eles, mas eu não jogava bola como eles, e era muito míope, mas aí eu tenho que ler também, porque senão não comia ninguém. E aí você vai se construindo, e essa ideia do repertório se perdeu. Totalmente. Então assim, não precisa.
Então, cada vez mais você faz ironias que as pessoas não compreendem. Você vai se sentir o velho, assim, o asilo das ironias. Eu fico pensando assim, vou escrever um livro sobre o asilo das ironias. Uma tese, vamos escrever esse livro junto. Asilo das ironias. A gente vai fazer um monte de ironia. Não significam mais absolutamente nada para mais ninguém, mas que, no entanto, preservam muito de humanidade daquilo que a gente foi. Sim. E eu acho que, nesse sentido, nós estamos vivendo um novo tempo, sim. Porque, tudo bem, a década de 60, sim, tinha a revolução sexual, tinha a tensão, tinha um monte de coisa que precisava ser feita e estava sendo feita, tinha muita gente fazendo coisa nova que as gerações velhas não reconheciam. Hoje, de algum modo, as gerações velhas reivindicam o repertório. E a molecada um pouco está falando, não quero saber de repertório. E não só isso. Nós tínhamos prazer, eu tenho certeza que vocês conheceram alguém mais velho, de quem vocês se aproximaram e tinham prazer de conversar, Muito. de ouvir, todos os meus amigos. A gente bebia, eu só vivia no meio de gente mais velha. Você sabe o grande prazer que eu tinha quando eu, assim, eu estou falando mais de mim, estou falando demais, eu vou parar. Mas não vai. Eu lembro que falava assim, mas que idade você tem? Eu falava 15, sabendo já que o cara falava o quê? E eu tinha barba dele muito cedo. Só 15? Eu falava, puta, eu sou foda pra caralho. Precoce, gênio. Porque você queria o assentimento. Lógico. Ia ser aceito por mais velho. Porque hoje... Eu queria ouvir, né? Eu ouvir, aprender. Eu tinha 16 anos, eu tinha a oportunidade de vez em quando de estar com o Mário Henrique Simons, ele tinha lançado um livro, Brasil, ano 2000, uma coisa Ex-ministro assim. da Fazenda, Ex-ministro da genial, Fazenda. especialista em ópera. Exatamente. Eu me lembro com 16 anos discutindo com ele o conteúdo do livro, embevecida, né? Porque você ficava na frente daquelas pessoas que sabiam mais do que você. Você queria beber aquelas palavras, você queria se aproximar. Hoje em dia você começa a conversar com alguém que tenha essa faixa etária. Olha, uma coisa interessantíssima, Valfrido, você ouve isso de professores que têm 30 anos, ou 28, ou 27, eles não conseguem se comunicar com os alunos que têm 13, 14. Quer dizer, houve um gap geracional aí que eu não sei como é que... Agora, o Brasil está envelhecendo. Eu acho importante... Não, envelheceu muito, estamos caminhando, seremos o país das cabeças brancas, e a única coisa que eu tenho medo é que a velhice tende a ser conservadora, para não dizer reacionária, do seu ponto de vista político. Esse é o único risco que eu acho que a nossa geração corre, viu? Sim. Porque a gente é da mesma geração. Você falou do Mário Henrique Simons, tem uma maravilhosa que eu me lembro de quando era do Mário Henrique, eu falei, caramba, porque estava ali, negócio do ministro da Fazenda, acabou sendo demitido, negócio da inflação e tal, e ele tinha aquele ar meio assim, né, meio entediado, então, aí, ministro, a inflação cresceu não sei quantos %, tal, o que você quer dizer? Eu falei assim, querida, assim, se a inflação fosse 0 e passasse a ser 0,1, já teria se multiplicado ao infinito. Era um grande matemático. É genial, que é um baita matemático. Né? Nós tivemos inteligências, nós não conseguimos reproduzir isso. Quando você diz do desaparecimento dessas figuras que eram tão inspiradoras, nós não temos nada parecido. E elas nem seriam compreendidas hoje. Acho que é um pouco isso que vocês estão dizendo, com falta de repertório, né? Elas não seriam grandes inteligências hoje, porque para serem, precisariam ser percebidas como grandes inteligências. Sim, nós não temos público para percebê-las. E aí é que me vem, vocês estão falando, e é um saudosismo evidente na fala dos dois, e na minha também, me vem uma outra pergunta. Ai, o jovem. Estamos aqui, nós dois velhinhos, o jovem. Fala, jovem. E o saudosismo... quando vocês falam de anos 50 e anos 60, nós estamos falando de uma coisa única no Brasil. Nós estamos falando de bossa nova, nós estamos falando de uma estética brasileira para o mundo, nós estamos falando de Niemeyer, nós estamos falando de dramaturgia, nós estamos falando de cinema, nós estamos falando de artes plásticas, nós estamos falando de música. Sim. E o que aconteceu com o Brasil que tinha uma estética de exportação e uma ética de exportação, porque essa estética embutia uma ética de exportação, de solidariedade, de calor humano,
de uma certa permissividade boa, não ruim. Né? Saudável. Tolerância, melhor dizer. Sim, saudável. E tudo se esvaiu. Nós deixamos passar. Não há uma nação poderosa no mundo que não tenha uma cultura própria. Nós perdemos uma cultura própria. Muito pertinente o que você está dizendo. Absolutamente pertinente. Eu não consigo culpar sempre o problema da educação. Porque eu tive a experiência de ser professora e conheci como professora, inclusive em escolas públicas, circulando pelo Brasil, visitando escolas públicas, pessoas realmente compromissadas e tentando mudar essa realidade das pessoas. Eu acho que a chegada da televisão no Brasil foi muito ruim. Quer dizer, com a programação que nós temos, que despeja lixo 24 horas na casa das pessoas. Mas é um veículo que informa, né? Através do noticiário, através das novelas, as novelas, sobretudo, que eu acho que historicamente são sempre muito comprometidas. Há um esforço hoje, eles dizem, alegam que há um esforço. Eu não sei o que aconteceu, viu, Valfrido? E não quero ficar como Joaquim Nabuco chorando sobre leite derramado, mas que dá saudade das coisas boas, dá. Eu acho que isso é saudável. A gente lembrar, né, das coisas boas que aconteceram é saudável. Mas eu não saberia explicar o que aconteceu com o Brasil. Esse vocabulário... Hoje fala-se uma linguagem no Brasil que, para mim, às vezes é incompreensível. Não sei onde é que está a língua portuguesa, onde é que foi parar. São formas de comunicação tão pobres, tão esdrúxulas. A música, né, o que aconteceu com a música brasileira... fenômeno de estranhamento para mim, pelo menos, o desaparecimento de coisas que eram importantes para a gente. Eu acho que a gente perdeu um pouco a paixão... Paixão não, a gente perdeu a educação como uma função normativa também. Sim. E a educação também tem de ser normativa. Eu me lembro quando... Vocês lembram? Você que morou lá e conhece, acho que nós três, com absoluta certeza, é a pessoa mais próxima da França. Você lembra quando tentaram fazer uma espécie de reforma ortográfica na França, o levante que houve? Sim. Que eu achei justo. Um amigo me disse, deixa de ser reacionário. Eu falei, não, é o seguinte, essa língua tem história. O que eles estão fazendo é o seguinte, eu quero preservar a história da minha língua. E daí que essa palavra tenha uma sílaba inteira que não é pronunciada. Mas nessa sílaba inteira que não é pronunciada tem etimologia. Sim. Por que eu vou desprezar a etimologia? Claro. Na verdade, eu vou prezar a etimologia. Então, houve também uma simplificação. Sim, no falar. No falar e naquilo que é complexo. O que é complexo é complexo. Não tem, você sabe, né? Tem um esforço no direito, né? Vamos usar a linguagem simples. Sim, tem coisas que são incompreensíveis. Eu acho que torna o compreensível. Mas a ideia da simplificação pela simplificação, tem simplificação que não cabe. Eu não acredito nem em sinônimo. Porque se a palavra significasse rigorosamente a mesma coisa, não haveria duas. Claro. Haveria só uma. É porque na etimologia elas significam coisas distintas. De algum modo nós perdemos isso em nome, sei lá, de um discurso da eficácia, da comunicação. Acho que isso é só uma justificativa para as nossas incapacidades crescentes. Explique. Não, essa coisa da... Perfeitamente concordo. Essa coisa de dizer que é mais eficaz simplificar é só uma justificativa, é só um encontro de contas com a nossa incapacidade crescente de fazer coisas complexas. Caetano tem uma frase maravilhosa para isso que ele disse lá atrás. É a folclorização do subdesenvolvimento para compensar as nossas dificuldades técnicas. É exatamente isso. É isso mesmo. Mas nós estamos parecendo um bando de velho. Daqui a pouco vamos dar a mão e chorar e tal, e o mundo vai acabar. Vamos valorizar. E deixa eu dizer uma coisa, os livros da Mary são adoráveis. Ela tem uma escrita vibrante, ela lê detalhes, ela consegue fazer, ela consegue ter um olhar assim sobre as histórias privadas. Sinuosos, né? Que no latim você sabe que sinuoso e insinuante quer dizer entra nas dobras das coisas, da túnica, para investigar intimidades. Essa é a história que a Mary conta,
sem perder a noção do conjunto, né? Então, nós não estamos aqui fazendo, como a gente era feliz e não sabia. Não, o Brasil sempre foi muito difícil. Mas o que a gente está falando também é um pouco um convite para que as pessoas estudem. Acho que é isso também, né? Lógico, acordem, valorizem seus antepassados, valorizem as suas cidades, os monumentos que ainda restam. As suas vivências. E, sobretudo, de onde vieram, né? Que queiram se conhecer, queiram conhecer melhor quem são, tentando entender de onde vieram. Até porque você se comunica muito bem. Você fazia programa de rádio. Fiz na CBN do Rio. CBN do Rio. Paixão dos motoristas de táxi. Se depender de mim, vai voltar a fazer programa de rádio. Não. Que é... Eu acho que ela está mais feliz escrevendo o próximo livro. Aliás, qual é o próximo livro? História da Velhice no Brasil. Olha. Opa. Pois não. História da Velhice. Quer testemunho? Quer testemunho? É genial. Não, é absolutamente genial. Fale. Primeiro que nós tivemos pessoas longevas o tempo todo. Centenários, né? Primeiro peguei, obviamente, sempre documentos. Então, os primeiros relatos são dos jesuítas, que são fascinantes, como é que os índios viviam a velhice, como é que... mais uma vez, a questão da honra, da dignidade, a valorização do velho, a escuta do velho, a escuta da velha, todo mundo funcionando. Só parava de fazer alguma coisa quando caísse duro. E assim foi até a chegada da aposentadoria e da televisão e do chinelo Raider, como eu digo. Eu não botei no livro, mas é mais ou menos isso. É aquela figura do velho legume. Agora, é fascinante o século XIX, todos os viajantes encontrando velhinhos centenários que vinham oferecer água e frutas pelos caminhos mais... indo buscar lenha, indo buscar água, se cuidando. É absolutamente sensacional. Século XIX, relatos fantásticos de diários, memorialistas, imigrantes, o que seja. Tudo e quanto. Apareceu todo mundo. Os escravizados, tem ali para todo mundo. Agora, o que é fascinante é você imaginar que nos anos 20, uma pessoa de 30 anos era velha. Isso. 30 anos era considerada velha. Não é que ela ficasse velha. O que marcava a velhice são duas coisas que funcionam muito bem até hoje. Menopausa para a mulher e brochura para o homem. Não sei como chamar isso. Isso. Brochura. Brochice. Sim, Impotência. Eram as duas coisas. Coisa que graças a Deus, não existe mais. Já foi superado. Foi superado pela medicina. Eu digo que Tem duas coisas superadas, eventualmente. Excesso de peso. Cada vez mais superando. Mas, e a brochice. Na maioria das vezes. Valfrido, o velho de dentes de titânio. Fazendo surf e tomando a pílula azul é um saco, vai. Não é respeitável, não é absolutamente respeitável. É um velho nega a envelhecer, né? O mínimo que ele pode fazer é mentir que ele faz isso. O que eu digo assim. Não, mas é assim, não tem falamos do Cícero, desenectude, entendeu? Assim, não tem. Eu tô querendo sair para pegar as gatinhas. Não, mas o mais engraçado é que isto são produtos culturais. Isso é uma coisa nova. Isso. Que chegou, porque então, nos anos 20, 30 anos velho, nos anos 70, o primeiro geriatra brasileiro publica em primeira página, está nascendo o marginal, o indivíduo de 40 anos. Caramba! O 40 anos era o velho. 1970, foi ontem. Foi ontem, 1970. Está nascendo uma... Você não lembra quando o quarentão era o... exatamente. O quarentão era o seguinte, era o lixo da humanidade. Exatamente, o quarentão. E agora nós estamos... Agora é o cinquentão. Sessentão. Passamos para 60. Mas é fantástico você ver essa evolução toda e aprender. Essa coisa linda que eu já mencionei aqui, porque eu acho fantástico mesmo, é que os nossos antepassados não se queixavam. Enquanto hoje há um vitimismo total o tempo todo, né, sobre as suas dores, sobre a sua solidão, sobre o seu fracasso, sobre... Naquela época, bico calado, né? Aquela coisa inteira. É absolutamente fascinante. Eu nadei de braçada nesse livro. Louco para ler. Muito bom. Quando é que sai? Só se fala nisso. Vamos ver. Está nas mãos aí da Luciana Vilas Boas. Já está pronto. Tá. Que maravilha. A Luciana está onde agora? Não tá... No Rio,
Brasil, como sempre. Não, mas ela agora não está em Frankfurt. Ela era da Record e agora está Não, ela é agente literária. Agente literária, tá. Agente 007. Um beijo para a Luciana Vilas Boas, minha querida amiga, faz muito tempo que não vejo, mas super. Queridíssima, inteligente, agradável, uma pessoa de primeira. É sim. Essa história vai ser muito boa. E nós, os velhinhos, né? Nós, velhinhos, podemos revolucionar o mundo ainda, quem sabe? Vamos fazer aquela revolução da qual eu falei. Vamos fazer aquela revolução. Olha, foi delicioso. Uma conversa maravilhosa, espetacular, divertida, nem poderia ser diferente. Muito legal mesmo. Vocês têm de ler Mary Del Priore. Ela é uma autora espetacular porque ela é apaixonada pelo texto, ela é apaixonada pelos temas, ela é apaixonada pelo leitor, ela é apaixonada pela recepção, né, daquilo que ela faz, o que é uma coisa que na academia não tem muito, não. Eu confesso, não tem. Às vezes há um desprezo pelo leitor. Há um certo assim, né? Se você não me entendeu, é problema seu. Não, se você não entendeu, o problema é nosso. Ela ainda quer conversar com o leitor, nós queremos conversar, nós somos de uma geração, nós queremos conversar com as pessoas. Né? Muito bom. E essa conversa foi maravilhosa, um privilégio pra gente. Verdade. Termina para nós o programa aqui. Amo vocês, o que eu posso dizer? Nós te amamos. Amor é nosso. Muito Amor é bom, nosso. foi ótimo. Terminamos aqui com Mãos as dadas. Oba! Gostou da conversa? Se inscreva, dê like. Sim, tem em qualquer lugar. Não é verdade, não. Tem aqui e tem com a Mary, onde quer que ela esteja. Viva! Isso aí. Viva! Obrigado.